A nossa saudação franciscana a você que nos acompanha na série Místicos Medievais. Paz e bem, sejam bem-vindos. Dando continuidade então à série de vídeos que estamos fazendo desta vez sobre o livro Tratado do Amor de Deus, de São Francisco de Sales, nós hoje vamos perceber mais um pouquinho a segunda diferença que existe entre meditação e contemplação. E no fragmento do texto do capítulo 5, do livro 4, capítulo 9, ele vai fazer também uma diferença entre meditação e contemplação, usando os pássaros, fazendo a diferenciação entre um bando de pássaros e apenas um pássaro que se destaca entre esses arvorejar todos desses animaizinhos. E ele diz assim: aquele que pela manhã, tendo ouvido assaz longamente entre os arvoredos vizinhos, um gorjeio agradável de grande quantidade de canários, pinta-roxos, pinta-silvos e outros desses passarinhos, ouvisse enfim um mestre rouxinol que em perfeita melodia enchesse o ar e o ouvido com sua admirável voz, sem dúvida preferiria só este cantor silvestre a todo o bando dos outros. Assim, depois de ouvir todos os louvores que tantas criaturas diferentes, à porfia uma das outras, tributam unanimemente ao seu Criador, quando enfim se escuta o louvor do Salvador, acha-se nele uma infinidade de mérito, de valor, de suavidade que excede toda a esperança e expectativa do coração. A alma, então, como que despertada do profundo sono, fica de repente enlevada pelo extremo da doçura de tal melodia. Ó, ouço-a, é a voz do meu bem-amado, voz rainha de todas as vozes, voz ao pé da qual as outras vozes não passam de mudo e triste silêncio. Aqui nós percebemos então a diferença que existe entre meditar e contemplar. Na meditação nós conseguimos perceber as diversas vozes ou sons que cada passarinho, na sua qualidade, na sua espécie, ele está emitindo dentro de um bando de pássaros. Isso é meditação. Com o ouvido atento, nós conseguimos perceber essa diferença que existe. Quando nós entramos então no grau da contemplação, nós destacamos uma única voz. E aqui ele diz do rouxinol. Neste bando de pássaros que estão canarinhos, pintacilgos, pinta-roxo, pássaro preto, podemos dizer as várias qualidades de pássaros. Quando na contemplação nós destacamos um único assovio, um único cantar de um pássaro, e este, o rouxinol, nós já elevamos então do grau da meditação para o grau da contemplação. Assim também é no nosso ato de rezar. Na meditação nós observamos todas as coisas que estão ao nosso redor. Por isso que às vezes nós até levamos um tempo para conseguir o silêncio necessário. Nós observamos o banco onde nós estamos, o texto que nós vamos usar, se tem pessoas conversando, se tem pessoas chegando no ambiente em que nós estamos, e nós não conseguimos, então, ouvir a voz de Deus, que já está falando ao nosso coração. E no final desse fragmento do texto ele bem diz: ó, ouço-a, é a voz do meu bem-amado, voz rainha de todas as vozes. Quando nós então alcançamos esse destaque, percebendo a voz de Deus na multidão de vozes que nos rodeiam, nós então estamos no momento da contemplação. Nós atingimos um outro grau. E para atingir este grau é um tempo que nós precisamos. Nem sempre na meditação nós conseguimos alcançar ou sair deste primeiro degrau da oração. Tão difícil é também meditar. Não é somente sentar e ficar em silêncio. Nós até podemos estar em silêncio exterior, mas o silêncio necessário para se chegar a este outro grau, que é a contemplação, é o silêncio interior. Acalmar a voz interior,
acalmar o bando de pássaros que estão dentro do nosso coração, para destacar uma única voz, para destacar um único som, que é o som da voz de Deus. E chegar nesse ponto é quase que caminhar em meio a pedregulhos, passar entre espinhos, porque a nossa voz interna, ela não está acostumada a calar-se. O nosso barulho interior, ele é muito... ele gosta de atrapalhar. Ele é muito rebelde, essa é a palavra. Ele é muito rebelde. Ele não aceita ser domado. E é a meditação que vai acalmar esta voz rebelde, para que ela, se calando, deixe somente a voz de Deus, que também habita o nosso interno e precisa falar. Precisa ocupar este lugar desta voz rebelde, que por muitas vezes, em vez de nos encaminhar para as coisas de Deus, nos encaminham para as coisas do mundo. E também uma outra diferença que eu deveria ter falado logo no início desta série é que este livro, Tratado do Amor de Deus, ele se diferencia também daquele outro livro que foi falado no primeiro vídeo, Iniciação da Vida Devota. Este livro, Iniciação da Vida Devota, ele foi escrito por São Francisco de Sales propriamente para os leigos. E este outro livro, Tratado do Amor de Deus, serve tanto para os leigos que estão no mundo, trabalham, têm as suas famílias, ou são solteiros, preferem levar a vida de maneira livre, sem constituir família, sem estar com a responsabilidade de pai e mãe de família, mas também serve para os religiosos. Tudo aquilo que ele diz neste livro, relacionado à espiritualidade, da oração, meditação, enfim, o caminho, a trilha que ele nos propõe para atingirmos a Deus, que é o nosso bem maior, este tratado serve então tanto para leigos quanto para religiosos. Ele não pensou especificamente para um grupo de pessoas somente. O seu coração de pastor, ele pensa e ele sente necessidade de dar alimento, tanto para um grupo quanto para outro grupo. Ele, como bispo, como um pastor, ele não deixa de pastorear as suas ovelhas, tanto que estão nos mosteiros, nos conventos, quanto que estão no mundo, fermentando o mundo, podemos dizer assim. Então, este livro que nós estudamos e que hoje então nós encerramos com este vídeo, nós percebemos o seu ardor pastoral, o seu coração de pastor pulsando para nos ensinar então a diferença que existe, o caminho que nós percorreremos se nós adentrarmos nesta senda que é a meditação e a contemplação. Um momento próprio de cada grupo, cada um tem o seu momento, os religiosos têm a sua maneira de contemplar, a sua maneira de meditar, os leigos têm o seu tempo, a sua forma de se colocar diante de Deus, mas todos podem usar este mesmo livro, que é uma riqueza insondável que nós tivemos a oportunidade de conhecer superficialmente, mas que aqueles que têm possibilidade de ter esse livro, que possa também tirar proveito destas meditações que São Francisco nos deixou, que são uma riqueza da nossa igreja, uma riqueza literária que nós, podendo, convido você a adquirir também, porque é sempre bom nós termos tantos textos ricos de espiritualidade para rezarmos, meditarmos e alimentarmos o nosso espírito de coisas saudáveis e salutares para toda a vida. Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.